Bom, eu vou começar então a apresentação introduzindo aqui o contexto do tema do nosso grupo, que é o LangGraph. E esse trabalho foi desenvolvido pelo Antônio Brandão, por mim, Francisco Viana, o Gabriel Mariquito, Gabriel Ribeiro, Leonardo Rocha e Omar Vinícius Rolim. Então, nós vamos apresentar hoje a tecnologia LangGraph, né, o framework. Vamos começar falando um pouco sobre os fundamentos, né, desse framework. Depois que a gente fizer o cenário geral de como ele se comporta, de como ele funciona, a gente vai entrar um pouco em alguns itens mais específicos, né? Primeiro a gente vai falar de estado e memória, depois do Human in the Loop, depois disso mais um tema relacionado à memória, que é um pouco diferenciado, que é a memória de longo termo, né, de longo prazo. E por fim a gente vai apresentar algumas demos mais práticas, mostrando como o framework funciona, né, algumas possibilidades em torno dos recursos de que ele dispõe. Então, para começar, vamos falar da parte básica, né, dos elementos constitutivos do LangGraph, e para isso a gente vai usar como contexto e motivação o workflow do RAG, né, que é o Retrieval Augmented Generation, que a gente já conversou bastante sobre ele aí ao longo das aulas, né, mas só para a gente recontextualizar, né, é um paradigma, né, no uso na criação de aplicações LLM que consiste em, a partir de uma pergunta, você usar o LLM para buscar outras fontes de informação, né, informações das quais o modelo não dispõe no seu treinamento, sejam elas específicas de algum domínio, privadas ou frequentemente atualizadas, né, para poder, digamos assim, engrossar o corpo de conhecimento para gerar uma resposta relevante para o usuário. E aí isso é passado por um generator no final e é dado uma resposta. Então dá para ver que é um fluxo bem linear, né? E o que acaba acontecendo é que esse fluxo linear ele acaba sendo pouco flexível, né? Então, que eu estou chamando aí de workflow básico, né? Por quê? Porque como os LLMs são muito poderosos nesse sentido de agregar informação, a gente já sabe que os antropomorfismos não são muito bem-vindos, né? Mas eu vou me valer da palavra aqui aprender, né? Ao longo de algumas interações, né? Ele pode ir se melhorando, então existem coisas, outras ideias, né? Que esse fluxo mais linearzinho ele não dá conta, como por exemplo esse workflow que a gente chama de workflow de autorreflexão, né? Então, se vocês olharem aí esse diagrama ao lado, vocês vão ver que ele propõe uma coisa muito parecida, né? Porém, quando ele chega ali, depois que ele faz a busca pelos documentos que vão incorporar a fonte de informação para gerar a resposta, o LLM ele pode refletir sobre a qualidade, por exemplo, desses documentos e decidir, bom, será que isso aqui é relevante, né, para o que eu estou querendo gerar? Será que isso aqui dá conta de gerar uma resposta razoável, né? E nesse ponto a gente poderia decidir, por exemplo, a gente não, né? Enfim, o sistema poderia decidir que não, né? Que valeria a pena voltar, fazer uma nova tentativa, mudando alguns parâmetros de busca, tentando alguma abordagem diferente para tentar informações mais relevantes. Então, para esse tipo de workflow, aqui a gente está dando um exemplo bem básico de contextualização, né? Mas você vê que a gente já tem algumas questões um pouco complexas aí que um fluxo linear não permite. Por exemplo, ali no finalzinho, naquele losango, existe uma decisão, né? De se eu vou ou não fazer alguma coisa e para onde o meu fluxo segue a partir daí. Né? Se eu decidir, eu preciso voltar para um ponto anterior da minha cadeia de operações, né? Então, dentro desse contexto que surge a necessidade de uma ferramenta um pouco mais
livre, não é livre a palavra, perdoem-me, flexível, faltou aqui, flexível para poder comportar workflows mais complexos. Pode passar, Antônio. Então, por que eu estou trazendo essa questão da cadeia, né? Como a gente já sabe, o LangGraph é uma ferramenta desenvolvida pelo time do LangChain, né? E é uma ferramenta que foi feita para ser operacionalizada em conjunto com o LangChain, né? Então, de uma certa forma, a gente pode dizer que o LangGraph foi construído, né, a partir do LangChain, né? Ele é um incremento de possibilidades em cima do LangChain. Então, qual que é a grande diferença, né? São justamente esses recursos que o LangChain, de certa forma, até consegue, às vezes, incorporar, como, por exemplo, decisões, mas são decisões um pouco mais limitadas, né? E o LangChain, por exemplo, não consegue voltar para etapas anteriores. Então, apesar dele prover essa camada, né, de abstração, ele basicamente se organiza numa estrutura sequencial, né? E é aí que a gente quer atacar. Apesar dele poder, como a gente vê aí do diagramazinho do meio, tomar decisões simples, né, de roteamento, por exemplo, que o pessoal da semana passada comentou, né, continua sendo uma sequência fixa de passos. Esse roteamento ele serve, por exemplo, para decidir se eu vou usar uma ferramenta ou outra para buscar alguma coisa para chegar num objetivo. Mas ainda assim eu estou passando por ali uma vez, né, e seguindo a minha sequência. Então, como é que a gente pode permitir, né, esses loops? Como é que a gente pode decidir se uma resposta, né, de uma busca, por exemplo, de um retrieve é bom o suficiente? Como é que a gente pode introduzir contexto nesses caras, né? Então, a palavra-chave aqui, volta um pouquinho, Antônio, desculpa, é uma máquina de estados, né? A máquina de estados, eu não vou entrar aqui no conceitual dela, né, mas são estados e transições entre esses estados, né? Todo mundo, em algum momento, já deve ter passado por esse conhecimento. E bom, qual é a estrutura de dados, né, que mais naturalmente modela, né, uma máquina de estados, ou uma das que poderia modelar, né? Aí sim, Antônio, são os grafos, né? Então, vamos primeiro fazer uma definição formal de LangGraph, para depois a gente olhar essas partes que compõem, né? Então, o LangGraph ele é um framework de baixo nível, open source, para a construção de agentes, né? Que ajuda a gente a construir, gerenciar, fazer deploy desses caras que são mais complexos, que vão rodar por longos períodos de tempo e que são stateful, que é uma parte muito importante do LangGraph, né? Beleza. Então, como eu comentei, ele modela esses sistemas multi-agente através de grafos, né? E aí grafos são basicamente a mesma definição que eu dei de máquina de estado, né? Eu estou tentando ser um pouco mais geral aqui, mas a gente tem os nós conectados por arestas. E aí tem uma questão aqui que que são conceitos de grafos que são pertinentes para a nossa explanação, que é se um grafo é direcionado ou não direcionado, se um grafo é cíclico ou acíclico, né? Então, direcionado ou não direcionado significa que uma ligação entre dois nós, no grafo direcionado, ela vai de uma origem para um destino. No não direcionado, ela é uma via de mão dupla, né? Então, para o nosso caso, na hora de construir, né, e modelar esses sistemas multiagentes, os nossos nós vão ser sempre conectados por arestas direcionadas, para indicar o fluxo do comportamento, né? O fluxo dentro desse sistema multiagente, por onde que a informação vai passando e os caminhos que vão seguindo. E aí a questão de ser cíclico e acíclico, né, é um dos ganhos do LangGraph. Então, o LangChain, por exemplo, ele só trabalha com gráficos acíclicos direcionados. O LangGraph já permite esses ciclos.
Então a gente consegue inserir loops e isso, na verdade, acaba mudando tudo, né? Pode passar, Antônio. Então, falando um pouquinho primeiro sobre agentes, né? Só para a gente tirar um pouco a neblina em cima desse conceito, né? Existem algumas definições de agente, mas para a gente aqui, um agente, a gente pode considerar que é um sistema que usa LLM para tomar a decisão de fluxo de controle dentro da aplicação. Então, basicamente, você operacionaliza através de algum código, uma infraestrutura que, para tomar uma decisão, invoca um LLM e segue adiante. Isso é um agente, no nosso caso. A questão é, conforme a gente vai desenvolvendo, né, esses sistemas multiagentes, eles acabam se complexificando, né, dependendo da aplicação ao longo do tempo. Isso pode acabar gerando dificuldades de gerenciamento, de escala, né? O próprio contexto também, conforme o tempo vai passando, pode acabar ficando muito sobrecarregado, né? De forma que, se você olha provavelmente um sistema muito complexo, você consegue ver ali formas de modularizar esse cara, né? Então, dentro do contexto dos agentes, né, quais são as capacidades ali da LLM? Ela pode decidir entre ferramentas, ela pode decidir se uma resposta gerada é suficientemente boa, ela pode. Desculpa, ficou repetido aqui o conteúdo, né? Mas enfim, então a gente pode acabar esbarrando em alguns problemas, né? Os agentes podem acabar dispondo de ferramentas demais e isso acabar dificultando a LLM na hora de escolher qual agente que vai ser, perdão, qual ferramenta que vai ser chamada, o contexto ficar complexo demais e pode acabar gerando uma necessidade de especialização múltipla, né, em várias áreas do sistema, né? Beleza. Então, você pode voltar um slide ao invés de passar, Antônio, só para eu retomar uma coisinha aqui. Tá. Então, como eu comentei aqui, né, modelar agentes, fluxo, workflows de agentes como grafos, né? Então a gente falou de agente. Então vamos falar agora da parte do grafo, né? Como que o que as estruturas que compõem um grafo representam na hora de modelar um sistema multiagente com o LangGraph, né? Então os nós eles são passos de computação individuais, né, ou ações, que basicamente são funções Python, né, que vão pegar o estado atual, que é passado para aquele nó ali, para aquela unidade de computação. Ele vai fazer alguma coisa, vai mexer nesse cara, e é isso. Esse é o papel dele. Então, vocês podem ver aí, tem esse desenho de um grafo que está um pouco esmaecido nos outros componentes, né? Então, para esse desenho seria o equivalente a dizer, bom, primeiro eu vou fazer essa operação aqui, e aí vou ter essa operação aqui, e essas operações vão ser encadeadas, né, vão ser conectadas de alguma forma. Como eu comentei, são unidades de processamento, então alguns desses processamentos que são possíveis, né, é a própria chamada LLM, né, e uso de ferramentas, APIs, bancos de dados, processamento de dados, invocação de outros agentes, isso é uma coisa que eu vou retomar um pouquinho ali na frente. A gente tem a possibilidade de colocar também um ser humano no meio do processo para fazer alguma validação, é uma outra parte específica da nossa apresentação, e tomar uma decisão também sobre ferramentas disponíveis para serem usadas, né? Algumas das coisas que nós podem fazer nessa estrutura. Já as arestas elas vão definir o fluxo, né, entre essas computações que vão ser feitas. Então, esse desenho ele não representa nada especificamente, né, mas tem uma diferençazinha aí de pontilhado e não pontilhado, né? Então, só para deixar explícito que no caso específico do LangGraph, nós temos dois tipos de arestas. Nós temos arestas diretas, então
por exemplo, desse primeiro nó mais à esquerda, eu necessariamente vou para o segundo nó ali, logo depois dele. Não existe muita possibilidade, não existe possibilidade, né, nesse caso. Tem uma aresta indo daqui para lá. E é importante dizer também que esses fluxos eles podem acontecer em paralelo, né? Então esse segundo nó ele vai para cima e para baixo, né? Ou ele decide, como é o caso ali do primeiro nó que está mais acima, ele tem uma setinha pontilhada. Então essa é uma aresta que é condicional, não é uma aresta direta. Só para a gente ilustrar um pouquinho. Essas arestas condicionais, elas decidem dinamicamente o próximo nó. Então, se eu vou ou se eu não vou, baseado em alguma coisa. Que ela vai saber lá. Beleza. Agora, até aí tudo bem, né? A gente tem forma... Faltou uma coisinha, Antônio, desculpa. Os pontilhados arredondados são, por exemplo, eu não consegui fazer ele com a setinha, mas eles eram para ser arestas voltando, que é uma das coisas diferentes, né? Então, por exemplo, se eu tomar esse caminho de baixo, quando eu chegar ali no quarto nó, eu posso tomar alguma decisão de que eu preciso voltar para refazer alguma coisa. E volto lá para o segundo nó, né? A partir do início ali. E repara, a partir do momento que eu volto para o segundo nó lá do início, na próxima decisão desse nó, eu posso agora tomar o caminho de cima, né? Então, esses fluxos, é claro que esse desenho é arbitrário, né, mas ele mostra as possibilidades, né? Coisas que com um arranjo sequencial a gente fica impossibilitado. Beleza, agora sim. E aí, para finalizar esses três elementos, né, mais importantes, a gente tem o estado, né? Então, o estado é o conjunto de informações relevantes, em geral, ele envolve mensagens, ele envolve documentos obtidos, enfim, pode envolver resultados de outras computações, né, resultados de chamadas a ferramentas. Mas o interessante dele é o seguinte: ele vai acumulando a informação ao longo do caminho percorrido nos nós. E aí o que isso nos permite, né? Nos permite, primeiro, ir aprendendo contextualmente ao longo das interações com o usuário, né? E através desses aprendizados, fazer coisas como, por exemplo, a gente vai comentar mais à frente também, voltar no tempo, checkpoints e coisas desse tipo, tá? Tô introduzindo alguns conceitos aqui, mas fiquem tranquilos que a gente vai passar por esses caras todos. Então, o Estado, na verdade, ele é o cara que faz a grande mágica, assim, né? Junto com os loops, né? Para que a gente consiga fazer coisas muito mais complexas nesses sistemas multi-agentes. Beleza? E aí, retomando um pouquinho aquela conversa que a gente teve agora há pouco sobre agentes, né? O fato de que os agentes eles podem ir crescendo ao longo do tempo, se complexificando, né? E gerando algumas dificuldades de manutenção, de escalabilidade, né? Dentro da própria teoria de grafos, né, a gente tem os subgrafos, que são subpartes, né, de subconjuntos de vértices e arestas num grafo. Os subgrafos no contexto do LangGraph, eles na verdade eles são um sisteminha multiagente próprio. Então eles são uma unidade de modularização. Nesse desenho aí, a gente observa que a partir de um estado eu posso chamar um subgrafo ou outro subgrafo, em vez de chamar um nó ou outro nó. Mas reparem que esses dois subgrafos, eles também vão ter um ponto de entrada e alguns possíveis pontos de saída, né? Então, na prática, é como se eu pudesse sumir com esse quadradinho azul aí e transformar tudo num grande grafão, né?
E aí a gente tem o problema original lá dos agentes que vão crescendo. Então, quando você identifica dentro do seu sistema multiagente que ele tem sub-áreas especializadas em determinadas tarefas, né? A gente pode se valer desse recurso e aí a gente usa um subgrafo como se fosse um nó na hora de montar o grafo do nosso sistema multiagente. E isso traz algumas vantagens muito interessantes. Primeiro, né, a questão de hierarquia, então a gente pode ter, né, tem alguns tipos de arquiteturas de sistemas multiagentes que a gente se vale disso, né, como modularização de partes. A gente pode fazer hierarquia, a gente pode fazer reuso, né, então um subsistema multiagente com um determinado objetivo ele pode fazer parte de outros sistemas, pode ser invocado por outros sistemas. Dentro de um time de desenvolvimento, a gente pode fazer distribuição, né, de carga de trabalho. Então, bom, temos esse grande sistema aqui para desenvolver, né? Então, vamos modelar esse cara, vamos pegar subpartes desse cara e modelar como subgrafos, e depois a gente junta tudo. O que a gente precisa para conseguir fazer isso funcionar? Que esses caras compartilhem estado. Então, a única coisa que é preciso para que esse mecanismo funcione é que eles consigam conversar através das mesmas chaves, né? Considerando que o estado é um dicionário, né? De informações, eles precisam compartilhar essas chaves. Mas eles também podem, como a imagem está mostrando aí, ter estados particulares, né? Que só fazem sentido ali dentro da resolução do problema deles. Ali no canto esquerdo, vocês podem ver que a gente tem como possibilidades, né, tanto state isolation quanto state sharing. E isso pode parecer um pouco contraditório, né, mas foi isso que eu tentei explicar agora através dessa coisa das chaves compartilhadas ou não dentro do estado. Então, em alguns momentos pode ser conveniente não sobrecarregar o estado global da aplicação, porque uma determinada informação só diz respeito ao que está acontecendo agora. Em outros momentos, né, eu posso usar isso para agregar no aprendizado do sistema multiagente ao longo da sua execução, caso seja necessário. Beleza. Ficou faltando um slidezinho. Não sei o que aconteceu. Bom, enfim, o slide que ficou faltando, na verdade, era porque a gente falou de grafos, subgrafos, etc. Mas no contexto do LangGraph, a gente não fala simplesmente de grafo. A gente fala de grafo de estados, de estado, state graph. Então esse é um termo muito importante na hora de desenvolver uma aplicação com LangGraph. O state graph é justamente essa infraestrutura do framework que vai nos permitir criar um grafo que vai modelar um determinado workflow de um sistema multiagente. E os três componentes básicos dele são esses que a gente viu: os nós, as arestas e o estado. Esses caras juntos é que nos permitem essa construção. Beleza. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Beleza. Não, Então, Vamos avançar Leonardo agora. e. Desculpa. Vamos avançar agora para a parte do próximo módulo, a parte de estado e memória. Então, pode passar, por favor, Antônio? Começar só voltando um pouco no que o Francisco tinha falado. Por que a gente precisa de um estado, né? Bom, usando essa visão que o Francisco introduziu de visualizar um fluxo como uma máquina de estados, você, na máquina de estados clássica, você só tem os nós e as arestas. Mas para você conseguir fazer umas coisas mais complexas, facilita para o desenvolvedor se você tiver também uma memória que guarda informações sobre o que está acontecendo no fluxo. Então, eu estou fazendo, por exemplo, o fluxo de
de que eu estou calculando o, sei lá, eu tô escolhendo uma matéria para fazer. Então, a primeira coisa que eu falo para o meu fluxo é, eu estou fazendo o curso tal, eu cursei tais matérias, e aí essas coisas o fluxo pode ir guardando no estado para ele ir passando da frente, adiante e conseguir falar, responder as coisas e reagir sem ser somente a última coisa que passou. Conseguir reagir a coisas mais anteriores. Pode passar, por favor. Aí, bom, o gráfico, o slide que estava faltando aqui, que é exatamente quando você faz um, um fluxo dentro do LangGraph, você cria os seus nós, você conecta os seus nós, mas cada nó tem um retorno, e esse retorno é exatamente o seu fluxo sabe naquele momento. Então, a estrutura do state schema é exatamente como que o seu estado vai ser atualizado ao longo do seu fluxo. A gente vai até conseguir ver que é possível você ter mais de um esquema por fluxo, mas o mais comum é você ter um só com todas as informações necessárias. Pode passar, por favor, Antônio. O, o estado ele é sempre alguma coisa parecida com um dicionário, mas existem várias formas de você implementar esse estado. E aí a própria documentação já mostra três formas diferentes, usando o próprio TypeScript do Python, ou Data Classes, mas alguns de vocês devem saber que o Python ele é dinamicamente tipado, né? Então, apesar de a gente dizer que uma variável tem um tipo, a gente poder dizer que a variável tem um tipo, se a gente colocar alguma coisa nessa variável que não siga esse tipo, ele vai deixar tranquilamente. Aí você tem os estados feitos com a biblioteca do Pydantic para que ela força o tipo ser exatamente igual. E ela, inclusive, permite funções de validação das variáveis internas desse seu estado. Aí, como eu falei, você pode também ter mais de um esquema. Isso é muito utilizado para você poder ter subsets, né, do seu estado. Para, pô, não faz sentido eu passar aqui adiante essas informações aqui, mas são informações que são relevantes depois, quando eu for fazer alguma outra parte do meu fluxo. Então, eu posso, por exemplo, separar o meu estado interno, que tem todas as informações, de qual é o estado do input e do output. E aí eu vou conseguir usar esses esquemas diferentes. Uma coisa interessante é que, por padrão, o estado ele é sempre sobrescrito. No momento que o nó retorna ao estado, esse é o estado agora do fluxo inteiro. E eu perco qualquer coisa anterior. Isso geralmente não é um problema tão grande, porque como os estados são dicionários, eu posso simplesmente adicionar outras chaves no meu dicionário. Mas uma forma que o LangGraph faz para permitir algo mais flexível é com os state reducers, que você consegue dizer para o LangGraph não só qual o tipo do seu estado, mas qual é a função que ele vai usar para fazer a atualização desse estado. Então, dessa forma, a única coisa que você precisa é que cada nó retorne uma atualização e que você tem uma função que pega isso e incrementa o estado geral. E aí, por exemplo, você pode usar a função add, o operador add já nativo do Python, e fazer um estado com uma lista de dicionários. E aí você simplesmente vai, cada
Cada nó vai adicionando mais um dicionário nessa lista. Bom, existe sempre a questão de persistência, né? Em que momento eu sei cada informação e por quanto tempo eu vou continuar sabendo essa informação. Então, o Boolean Graph ele tem a funcionalidade de checkpoint, que você pode utilizar, é muito útil para debug, principalmente, que ele basicamente salva ao longo do fluxo inteiro quais foram as informações que eu tinha naquele momento. Ou seja, no nó 1, ele salva que eu recebi o estado como a string I, ou a string eu. No nó 1, ele adicionou a palavra amo, então meu estado atual é eu amo, e o nó seguinte vai ser o nó 2. E aí no nó 2 ele guarda novamente, olha, o meu estado agora é eu amo LangGraph, porque eu fiz essa adição no meu estado anterior, sobrescrevi ele, e o próximo estado vai ser o estado final. E aí você tem a snapshot, que é todo o contexto de tudo do que foi salvo naquele momento, o checkpoint sendo uma coisa dentro do snapshot que diz simplesmente simplesmente já diz bastante coisa, mas diz simplesmente qual é o estado, qual o próximo nó que vai ser executado, e a thread guarda toda essa informação. E cada thread ela tem um ID único para cada checkpoint, para você poder se referir a cada um dos checkpoints, né? Então aqui é um exemplo. Nesse fluxo você tem você tem dois nós diferentes e ele guardaria quatro checkpoints, um no início antes de entrar em qualquer nó, um para cada nó e um no final depois de passar por todos, porque no final das contas sempre acaba tendo os nós extras, né, de início e fim. E aí isso tudo é salvo em memória. Então, no momento em que você parar de rodar, em que você desligar seu computador, essas informações vão se perder, sim, mas isso também essas ferramentas conversam muito com outras partes do LangGraph que permitem uma persistência maior. A gente vai falar mais futuramente. Isso. Aí, claro, falando, no momento em que você usou o checkpoint para fazer essa anotação, enquanto estou rodando, eu posso pegar todas as informações que aconteceram. Então, o, o Gabriel vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu posso rerodar o fluxo a partir de um certo ponto, usando a ID do checkpoint. Eu posso pegar as informações que ele tinha em um ponto para poder verificar, tá, nesse ponto ele chegou com a informação correta, chegou com a informação errada, muito útil para a parte de debug. E eu posso só pegar todas as informações, então eu pego o histórico inteiro e eu printo ele para mim para poder ver todas as alterações que foram feitas em cada passo do meu fluxo inteiro. É bom. Uma coisa muito importante das LLMs, que a gente viu bastante em sala, é a parte do contexto, né? Você tem a sua área de contexto da LLM. Então, na melhor das hipóteses, você gostaria que a LLM guardasse todas as informações que você passou para ela na vida inteira. Mas existe uma certa limitação nisso na quantidade de tokens que você está fazendo, isso acaba ficando mais caro. O, no caso de um chatbot, que é até uma coisa que está sendo bastante utilizada ultimamente, isso é mais complicado ainda porque você tem mensagens, as mensagens são grandes e tem uma densidade de informação relativamente baixa. Você precisa de muitas letras para você conseguir saber o que a mensagem está falando.
Então, o LangGraph tem já o, estados específicos para lidar com mensagem, dado que ele é tão utilizado. E aí você pode usar as classes do AI Message e Human Message. E aí ele sugere algumas funcionalidades que você pode fazer para diminuir essa quantidade de tokens que você está guardando sempre. Então você pode, por exemplo, o mais simples fazer um filtro. Então você vai pegar todas as mensagens e falar, olha, eu vou guardar só as últimas duas mensagens que foram mandadas. Independente de que elas são, independente da qualidade, ou posso fazer um filtro um pouco mais inteligente. Pensar, não, vou filtrar, eu vou dar preferência a guardar as mensagens do usuário porque elas dão mais informação do que as mensagens que eu mesmo, eu como LLM mandei. O... Mas mesmo assim você acaba ficando, mas e se as mensagens forem muito grandes? E se tiver muita informação não relevante na mensagem que foi passada? Então você pode simplesmente fazer um resumo de tudo. Você passa, ó, quando chega um momento em que vai passar de um limite de mensagem que você definiu, você fala, olha, lembra, eu tenho esse conjunto de mensagens aqui, eu quero que você faça um resumo disso aqui para mim. E você, ao invés de passar esse conjunto de mensagens, o, a, a LM te dá o resumo, e você, para os próximos nós, ao invés de você passar as mensagens inteiras, você passa só o resumo, em que o, o objetivo é que a LM tenha pego as informações principais daquela conversa para poder passar adiante. E aí você não precisa ficar gravando informação que não tem tanta relevância assim. Bom, é exatamente o exemplo que a gente vai dar, um exemplo que a gente vai dar mais na parte demo é do chatbot com memória. Então você quer que ele fique conversando com você continuamente. Então, ele não vai só mandar uma mensagem de resposta e acabou. Ele mandou uma resposta, eu posso perguntar para ele, pô, não, mas eu gostaria que você editasse dessa forma, eu gostaria que você fizesse um pouquinho diferente, eu gostaria que você tentasse de novo. Então, então você precisa que ele se lembre das coisas que aconteceram. E aí, se você, inclusive, o LangGraph permite, inclusive, que você guarde todas essas informações que a gente faz seja os tokens que a gente está guardando, seja o resumo que a gente está colocando na nossa lista de mensagens, ele permite que você faça uma conexão numa base de dados SQL. E você pode, inclusive, guardar no disco também, se não quiser ter um servidor SQL específico, para você guardar todas as informações que estaria guardando em memória, né? De forma que elas persistam e você possa desligar o computador e continuar a conversa outro dia, por exemplo. Então agora a gente vai falar um pouco do humano no loop, como o LangGraph consegue inserir você no loop. Pode passar, por favor? Alô? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ouvimos bem. Ah, tá. Então, primeiro, como isso funciona no LangGraph? Bom, o fluxo de trabalho do LangGraph ele se baseia em checkpoints para permitir que o usuário pause o agente antes das ações arriscadas. Então, ele mostra o que está prestes a fazer e a pessoa pode aprovar ou editar o plano. E se for aprovado, a gente retoma de onde ele parou. E por que você gostaria de estar nesse loop? Bom, isso é muito útil para tarefas sensíveis que exigem aprovação humana, para escrever ou para publicar sistemas voltados ao público, para gravação em banco de dados e para delegar tarefas e retomá-las depois. Não pode passar. Então, o LangGraph ele suporta dois modos de streaming de estado de grafo. O primeiro é o Values, que transmite o estado completo do grafo após a execução de cada nó. E o segundo é o Updates, que transmite apenas as alterações produzidas por esse nó. Você pode obter esses resultados de forma síncrona usando o ponto string ou de forma assíncrona usando o ponto astring. E aí eu demonstrei como isso funciona. Você vê que na primeira imagem, que é o values, ele vai recopiar toda a conversa até agora. E no segundo ele vai copiar só a última mensagem. Pode seguir, por favor.
Então, vamos falar mais um pouco especificamente do ponto stream. Para chamadas de chat ou LLM, como você quiser chamar, você também pode transmitir os tokens à medida que eles são gerados. E você usa o stream underline events para isso, que envia mensagens ao vivo dentro dos nós. E é assim que a gente mostra a sua próxima ação no LangGraph. Primeiro, a execução pausa em um breakpoint e a ação pendente é capturada no estado, tipo, com o nome da ferramenta planejada, mais os argumentos, e a mensagem proposta ou escrita no banco de dados. Aí a sua UI vai ler esse estado salvo e em checkpoint e vai renderizar uma prévia legível para você antes de continuar. Aí cada mensagem informa o tipo de evento que é, o nome do evento, os dados que carrega, os detalhes extras, com qual nó enviou, etc. Um exemplo disso é o ChatGPT, quando o bot está streamando uma resposta e você está vendo que o que ele está falando não tem nada a ver com o que você quer, então você pode só pausar para ele parar de gerar a resposta. Então é isso que o LangGraph consegue fazer também. É, Alguns novos modos de streaming só são suportados via API deles, então nessa API dá para transmitir chamadas de ferramentas ou resposta em linguagem natural, é muito mais fácil utilizar pela API do que direto. Então, pode passar, por favor. Então, vamos falar mais um pouquinho de breakpoints. Enquanto os stream modes permitem expor em tempo real o que cada nó está produzindo, os breakpoints usam esses mesmos fluxos para criar momentos de controle humano. Você consegue pausar no nó desejado, ver via streaming o estado completo ou só as mudanças, de acordo com o stream ou stream que você escolher. E a UI pode pré-visualizar o que o agente pretende fazer, incluindo chamadas de ferramenta ou respostas em linguagem natural, quando for suportado pela API. E a partir daí a pessoa aprova, edita ou depura. Esse é o humano no loop. Se aprovar, o agente retoma do checkpoint e segue, e mantém a transparência do que aconteceu e do que ainda vai acontecer. E eles são úteis principalmente para três coisas. Primeiro, para adicionar uma camada de aprovação. Você interrompe o agente, mostra o estado ao usuário e deixa que ele aprove uma ação, como uma chamada de ferramenta. Também é bom para ajudar na depuração, já que dá para voltar no gráfico e reproduzir e evitar problemas que possam acontecer. E também para habilitar a edição, porque o estado do grafo ou do agente pode ser ajustado diretamente a partir dessa pausa com o seu feedback. Pode passar, por favor. Então, no slide anterior eu falei um pouco por cima como funciona e aqui eu vou ser mais detalhista na mecânica. O LangGraph, primeiro, ele te mostra um snapshot atualizado do estado atual, incluindo a chamada de ferramenta planejada pelo modelo. Depois ele executa o nó da ferramenta, ele envia o resultado de volta ao modelo de chat para completar a resposta, e se houver uma etapa de aprovação humana, ele solicita a sua revisão nesse ponto. Depois disso, você pode invocar novamente o grafo e continuar do checkpoint salvo, do mesmo lugar onde você tinha parado. Em termos de execução, o LangGraph, ele... Volta, por favor. Obrigado. Em termos de execução, o LangGraph ele remite o estado corrente com o AI message que contém a chamada da ferramenta planejada. E então ele roda os próximos passos a partir do nó da ferramenta. E o resultado da ferramenta retorna ao modelo para compor a resposta final. E se existir uma etapa de aprovação humana, como a gente está vendo aí no diagraminha que a gente botou, coleta a entrada antes de prosseguir. E o usuário pode invocar o grafo novamente para seguir do mesmo checkpoint. E um exemplo de como isso funciona também na prática é o chat do Itaú ou o chat do Nubank, que é onde eu pessoalmente tenho experiência. Você consegue pedir para ele o Pix que você quer mandar, o que você quer fazer, você bota a chave de Pix e ele poderia enviar automaticamente? Poderia, mas ele volta para você e ele pede uma aprovação. Você tem certeza que você quer mandar esse Pix? Você fala ok e ele manda. Então pode passar, por favor. Então, no nosso último exemplo, como isso tudo habilita a edição? Bom, como breakpoints interrompem o agente para você alterar o estado salvo, você pode colocar um breakpoint antes do nó do assistente e adicionar um nó especial chamado Human Feedback, que permite ao usuário escrever feedback diretamente no estado. Então você define essa pausa com um interrupt underline before no nó Human Feedback e utiliza um checkpointer para salvar o grafo até esse ponto. Aí depois você coleta o feedback do usuário e chama o ponto update underline state para gravar no grafo usando o as note human feedback que tá aí, para que a alternação seja aplicada como se viesse desse nó. Pode passar, por favor. Então, vamos falar mais sobre outro tipo de breakpoint, que são os breakpoint dinâmicos.
eles são pontos internos que pausam o fluxo conforme o que eles veem. Então, dentro de um nó, você verifica uma condição. Se essa condição for verdadeira, você lança um node interrupt, que interrompe a execução só quando necessário e inclui uma mensagem explicando por que ele interrompeu. Então, o humano ele pode revisar e ajustar e pode retomar então a partir do checkpoint. Se a regra não disparar, a execução só funciona normalmente, como a gente está vendo aí no diagraminha. Um exemplo disso também é o ChatGPT, que ele se autocensura quando ele percebe que está falando algo que não deve. Então, se você vê, quando o ChatGPT percebe que ele está sobrepassando alguma regra interna dele, ele não te impede, ele não impede de escrever a mensagem, ele está escrevendo, e quando ele percebe que ele ultrapassou essa regra, ele só interrompe e fala, desculpa, eu não posso emitir essa mensagem. Isso é mais ou menos o que o LangGraph faz com Dynamic Breakpoints. Pode passar para o próximo, por favor? Então agora sobre um feature super legal do LangGraph, que é o Time Travel, a viagem no tempo. O LangGraph ele é capaz de salvar checkpoints durante a execução. Então você pode abrir um instantâneo mais recente usando o getState, ver todo o histórico usando o getStateHistory e continuar do ponto atual. Pode passar, por favor? Ou você também pode reproduzir a partir de um checkpoint mais antigo para ver o que aconteceu. Quando você chama o graph.stream, o known thread ID, etc., o LangGraph olha o estado salvo mais recente daquela thread e continua a partir dali. Você também pode passar um checkpoint ID e o LangGraph retorna aquele estado salvo anterior na mesma thread e mostra os passos daquele ponto em diante, como se fosse uma reprodução. E é importante falar reprodução porque ele não reexecuta os nós, ele nem aciona as ferramentas novamente, ele só reemite o que já aconteceu. Pode seguir, por favor? Então, por fim, outra coisa legal do LangGraph é o forking. O forking significa iniciar um novo ramo de execução a partir de um snapshot salvo, para testar uma entrada ou um plano diferente sem alterar o original. Isso permite que o LangGraph pegue um snapshot atual e crie um novo checkpoint que inclui a sua mudança, sem alterar o que você já fez. Então, ao chamar o graph.stream no checkpoint ID thread blá 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 blá, nesse fork, o LangGraph vai executar de fato os nós dali em diante. Aí sim ele vai reexecutar e não só replayar porque nesse novo ramo ainda não foi rodado. Isso é diferente do replay, que apenas reemitiu o resultado e sem executar nada novamente, como a gente acabou de falar. Pode seguir, por favor? Bom, agora nós vamos falar sobre a memória a longo prazo, né? Pode ir passando. Bom, até o momento, né, principalmente lá no módulo 2, né, a gente citou a memória a curto prazo, que é aquele tipo de memória que utiliza os checkpointers, né, para armazenar as informações. E, e esse tipo de memória ela só fica disponível para aquela thread, ou seja, para aquela sessão de conversa. Então você não vai ter como. Assim, você tem a possibilidade de armazenar isso em banco de dados e, como já foi dito também anteriormente, você tem como recuperar, né, essa, essa conversa, essa thread, mas ela fica restrita àquela sessão, né? Você não tem a possibilidade de lidar com as demais sessões. E aí que entra a memória a longo prazo, né? Que justamente ela é útil porque ela captura essas informações de várias sessões diferentes. Então você consegue ter, no final das contas, informações úteis que podem ser compartilhadas entre as sessões, garantindo um contexto melhor, né? Caso exista alguma interseção nessas conversas, né? E permitindo naturalmente que você acesse qualquer uma delas, até de uma única thread, né? Mas o ideal é que o mais importante é você permitir esse compartilhamento, porque dessa forma você se adapta melhor às necessidades do usuário, né? E da mesma forma, para uma tarefa mais complexa, né? Você também permite que ela seja resolvida sem sem passos muito complicados, né? Então, pode ir passando. E aí está justamente essa diferenciação, né? Como eu estava falando, assim, a memória a curto prazo, ali com o escopo restrito a uma thread, e aí você tem o checkpointer que salva, né? Aquela,
aquele histórico, né, persiste até aquele momento e, e da mesma forma, assim, por outro lado, né, no caso do memória a longo prazo, aí você tem o store, que é o mecanismo que permite, que também tem a utilidade dele é também salvar as informações, mas ele tem uma lógica um pouco mais complexa para justamente poder lidar com essas fontes diferentes de informação que são as várias threads, né? Pode passar. Bom, então focando agora especificamente na memória a longo prazo, nós temos três tipos, né? Que é a memória semântica, a episódica e a procedimental, né? A semântica ela está muito relacionada ao armazenamento assim, de fatos e conceitos específicos, principalmente sobre o usuário, né? Então, é, já a episódica está mais relacionada ao armazenamento de ações passadas, né? Com relação às ações do agente, né? Que já tenha efetuado anteriormente. E a procedimental está mais associada já à lembrança, né, à memória de regras, restrições que você tenha definido para a realização de alguma tarefa ou tarefas específicas, né? Pode passar. Bom, então, agora falando mais em detalhes, né? Como eu falei, né, a semântica está mais associada a fatos e conceitos específicos ali do usuário. Ela é muito usada também para permitir a personalização das aplicações, né? E justamente por essa natureza, né, dela, da lembrança dos fatos. E ela pode ser feita assim de duas maneiras, né? Você pode ter duas formas de armazenar essas informações. Uma é o profile, né, e a outra é em collection. Então, a principal diferença, assim, naturalmente, até pelo fato da segunda ali, né, de ser coleção, é que na primeira, na Profile, você armazena todas as informações úteis em um único objeto, enquanto a coleção você tem uma lista de objetos, né? Então, isso traz algumas vantagens e desvantagens, né? No caso do Profile, né, do perfil, naturalmente você faz essa atualização em cima do objeto, então você faz sobrescritas, né? Pode ser necessário sobrescrever uma determinada informação que já tinha sido armazenada. E, e por esse mesmo motivo você pode torná-lo propenso a erros, né? Conforme aquele perfil, né, que ele vai crescendo, se você não lidar bem com essa atualização, você pode perder informação, né? E, e aí, por outro lado, entra a coleção, né? Que a coleção você já permite armazenar vários estados, digamos assim, daquela conversa, né? Com relação às informações é, úteis e pertinentes ali para aquela sessão e com relação ao conceito, principalmente semântico, né? E e por outro lado, ela reduz a chance de você perder informação, né? Porque é muito mais simples você adicionar uma nova informação do que você atualizar uma anterior, né? Porque você teria que levar em conta o que que você poderia atualizar ou não, como efetuar essa atualização. Então, dessa forma é mais fácil. Por outro lado, né, sempre existem vantagens e desvantagens, você aumenta a complexidade no caso de você recuperar essas informações, né, quando forem necessárias. Então, você identificar ali, dentre os objetos que estão armazenados, que é útil para aquele determinado momento, fica um pouco mais complicado, né? E, bom, aí pode passar. No próximo slide eu vou ter uma noção, assim, dá para ter uma noção melhor desses dois subtipos, né? É, no caso, na esquerda, nós temos um exemplo do uso do profile e da direita do collection, né? Essa caixa em laranja, né, mais claro, é, é o prompt, né, é a instrução que você
dá ali pro LLM. A diferença é muito pequena entre eles, né? Assim, é mais, assim, não tem algo assim muito importante. E como vocês podem ver, né, a interação aí entre o usuário e a IA é a mesma nos dois casos, né? Só que no final dá para ficar mais visível a diferença entre os tipos, que na esquerda você tem justamente ele armazenou num objeto, né, que está ali como valor, né, da chave velho, que ele armazenou o nome do usuário, a localização dele, interesses, né, que no caso ele é andar de bicicleta. É, e já na direita você tem as mesmas informações, só que armazenadas de maneira diferente. Então, você tem um primeiro objeto que está armazenando justamente o nome do usuário, mas ali ele tem uma frase, né, e não simplesmente o nome. No caso, depois tem o interesse, né, misturado também com a localização. Então, ele tem uma outra lógica, né, de armazenamento daquelas memórias ali, né? Pode passar, Antônio. Bom, agora sobre a memória episódica, né? Como eu disse anteriormente, ela está mais focada em armazenar e permitir recordar momentos específicos, né, que já tenham ocorrido antes. Então, e ela normalmente é implementada assim, por meio do few shot prompt, né, daquela técnica de prompt que já foi apresentada em aula também pelo professor, é, onde você vai onde ela vai utilizar aqueles eventos passados como exemplos, né, do que é o correto, né, de como ela deve proceder corretamente para uma determinada situação, e ela aprende, né, digamos assim, justamente com essa memória para poder executar a tarefa. Então, nesse exemplo que tem aí ao lado, é justamente isso. O usuário ele pede para avaliar, né, a negação de -100. Você pode ver que ela chama uma ferramenta que justamente vai assim, executar, né, essa negação, sendo que ela dá uma resposta que assim, aparentemente, né, estaria correto, mas o usuário fala, não, isso aí não está certo e tal, e dá uma instrução, ela responde daquela maneira, né, que você está certo e tal, minha resposta está incorreta. E aí, ela, com aquela ação passada, justamente com essa informação nova, né, ela passa a responder de maneira diferente, que é mais de acordo com o que o usuário queria. Pode passar para o próximo. Bom, agora sobre a memória procedimental, é, como eu disse, ela está mais associada à lembrança das regras, né, que foram impostas para realização de determinada tarefa. Então, ela e uma abordagem que é muito utilizada, né, assim, para esse caso, o feedback é muito importante, né? O feedback do usuário, como por exemplo no caso do que o Gabriel tinha apresentado ali no Human in the Loop, né? Então você passar essas informações, essas orientações para a LLM é muito importante para esse tipo de memória, né? Porque dessa maneira a abordagem que é mais utilizada, né, é justamente ela refletir sobre aquela nova informação, né, sobre aquele feedback e atualizar o prompt que anteriormente tinha sido definido. Então, ela usa como base a conversa, né, o contexto, as informações que ela tinha até então, com o prompt inicial e mais o feedback do usuário para verificar, para avaliar se há necessidade ou não de gerar um novo, de refinar aquele prompt e, e naturalmente gerar informações corretas, né? É, pode passar.
Bom, e agora para finalizando, a gente tem focando mais na atualização das memórias a longo prazo, nós temos duas possibilidades, né? Que é o hotpath, ou seja, em tempo de execução, né? Que você efetua aquela, aquela atualização e também, né? Ela tem vantagens e desvantagens, né? Entre as vantagens, essas atualizações em tempo real, né? Permite que você tenha informações úteis de maneira mais imediata para uma próxima interação com o LLM. E também garante, né, essa transparência do que está sendo salvo ali com relação ao usuário. Porém, tem questões, né, como isso pode aumentar a complexidade, né, para, assim, se o agente precisar de uma nova informação, uma nova ferramenta para decidir o que, no caso, justamente a nova ferramenta, né? Para decidir o que deve ser salvo ou não e, e o que vai, assim, e esse período em que ele está efetuando a atualização, isso pode gerar um problema de usabilidade que vai impactar a interação, porque ele vai ficar ali um pouco travado, né, naquele momento, que ele poderia estar respondendo já uma pergunta do usuário. Então isso afeta a usabilidade também. E aí vem o outro tipo de atualização, que é em segundo plano. Dessa maneira você efetua a atualização num processo à parte, né? Então obviamente dessa maneira você elimina esse problema de usabilidade que eu mencionei, mas por outro lado você tem que definir de maneira bem eficaz o momento em que ele vai efetuar aquela atualização, né? Para que você não tenha, você consiga armazenar informações úteis, né? Em um intervalo de tempo que seja pequeno o suficiente para você utilizá-las, ainda naquela conversa, né? Ou seja, então você definir esse intervalo de tempo, enfim, é uma tarefa um pouco mais complicada ali que você depende muito da aplicação, né, que você tá desenvolvendo. Mas, enfim, é isso. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a parte prática da apresentação. E, e a gente vai começar com o primeiro exemplo, que o foco principal dele é construir os fundamentos da ferramenta. Então, o foco não vai ser fazer um grafo super complexo, vai ser um grafo bem simples, só para a gente ir se acostumando com as funcionalidades que a ferramenta tem. E ele vai ser um agente, que esse agente vai só receber uma pergunta simples. E essa pergunta, ela pode ou não ter chamadas de ferramentas. E pode também ter mais de uma chamada de ferramentas em uma mesma pergunta. Então, ele vai ter um ciclo, que é uma das vantagens do LangGraph, como o Francisco falou. Então, enquanto dentro da frase que a gente for enviar para o agente for necessário a chamada de ferramenta, ele vai entrar para esse nó aqui de baixo, que vai ser o nó de uso de ferramentas, né? E ele vai voltar depois para decidir se ainda precisa. Se precisar, ele volta para a ferramenta e depois volta para a pergunta, até finalmente ele ver que não precisa mais de nenhuma ferramenta e encerrar a chamada do grafo, né? Então, vou abrir aqui um VS Code. Começar aqui criando um arquivo chamado Simple Agent. Aí, para poupar tempo, eu vou já colocar aqui as importações que eu vou usar no começo e depois, conforme a gente for usando elas, eu explico uma a uma. Mas aqui são as bibliotecas que a gente vai usar. Aqui eu estou importando as variáveis ambiente, então a chave da API que a gente vai também usar no exemplo. E aqui é o modelo que a gente vai usar para o modelo de LLM para o agente, né? Nesse caso é o Gemini do Google. Então, a gente começa definindo a nossa classe que vai servir como estado
para o nosso grafo. Então, como tanto o Léo quanto o Francisco falaram, né, que vai ser o estado compartilhado em todos os nós do grafo. Então, vamos chamar ela de agent state, e ela vai herdar desse type dict, né, que é o dicionário tipado. Então, ela vai ter só uma chave, que vai ser a chave de messages, que vão ser o conjunto de mensagens que vai ter em toda a conversa. Então, eu vou primeiro escrever aqui, aí eu já explico o que é cada uma. Sequence, base message. Ok. Então, o que isso aqui vai fazer? Ele toma como uma sequência, que é qualquer variável que tem uma sequência de itens, então, por exemplo, uma lista, uma tupla, etc. E essa sequência vai ter uma mensagem. Então, essa base message, ela é uma classe que é a classe pai de todo tipo de mensagem. Então, o LangGraph, ele tem tipos de mensagem para ele ajudar o LLM a entender como ele vai reagir a ela. Então, ele tem a mensagem de um humano, a mensagem de uma IA, a mensagem de uma ferramenta e a mensagem do sistema, e a base message é uma mensagem genérica de qualquer tipo de mensagem. A gente tem também essa classe aqui, essa classe annotated aqui, que ela é usada para adicionar metadados a uma variável. Então, nesse caso, o que ele vai adicionar de metadado é essa função aqui, que é uma função de reducer, que o Léo explicou, que uma função de reducer, ela simplesmente reduz um conjunto de valores em um valor só. Então, colocando como exemplo, imagina que você tem uma lista de números, se quiser somar todos os valores, uma soma vai reduzir em valor só, então essa função soma é um reducer, né? Nesse caso, o reducer ele vai reduzir todas as mensagens em um valor só. Então, vai ser essa função aqui do LangGraph, e essa annotated vai falar para o LangGraph que ele quer usar essa função para reduzir todas as mensagens. Agora, a gente vai começar a criar essas funções que vão ser as ferramentas que o LangGraph vai usar, que o nosso modelo vai usar também. Então, vou começar aqui criando uma função bem simples, que é uma função de soma. Então, ela vai só pegar dois números e somar, e vai retornar também um número, então ela só vai retornar A mais B. Uma coisa importante dessas funções de ferramenta é que a gente tem que adicionar uma string chamada docstring, que é uma string que serve para documentar uma função. Isso vai ser importante para o modelo entender o que cada ferramenta é e como ele tem que chamar cada ferramenta. Então, eu vou explicar aqui que essa aqui é uma função de adição, addition function. Beleza, defini aqui essa função de adição. E eu preciso colocar também um decorador que vai colocar funcionalidade de ferramenta nessa função. Então, aqui eu defini a nossa primeira ferramenta. Aí eu vou só copiar e colar, porque eu vou também fazer outras funções de aritmética básica. Então, eu vou colocar também a de subtração. Vou só modificar aqui. Subtraction, function subtracts. Aí aqui eu vou botar o menos. Aí depois eu vou botar uma função de multiplicação. Multiplies, que multiplica dois números. Aqui eu vou retornar a multiplicação. Aí agora eu quero compilar todas essas ferramentas em uma lista só, em um local só, para poder servir ela para o modelo, né? Então eu vou só criar uma lista com todas as ferramentas aqui. Ok? Aí eu vou finalmente adicionar essas ferramentas para o modelo, para ele poder usar elas quando ele precisar, né? Então eu vou chamar isso aqui de tools. E estou passando essas ferramentas para o modelo que a gente definiu aqui em cima, o modelo do Gemini. A partir de agora, como o Francisco também explicou, cada nó vai ser basicamente uma função do Python. Então, eu vou começar definindo agora as funções que vão ser usadas em cada nó do nosso grafo. E a primeira delas é a função inicial, que vai ser a função que simplesmente a gente vai passar para a mensagem para o LLM. Então, eu vou chamá-la de model call. E todas as funções que vão ser usadas nos nós,
elas precisam tanto receber como parâmetro o estado e retornar também o estado, né, que vai ser o nosso agent state que a gente definiu aqui em cima. Isso é importante para ter um compartilhamento de estado em todo o grafo do nosso sistema, né? Então, eu vou começar aqui criando uma variável chamada system system prompt, desculpa. E essa variável, ela só vai dar uma introdução inicial para o LLM, para saber o contexto do que ele está respondendo, né? Então, eu vou só colocar aqui uma introdução, falar que ele é um assistente de IA, you are my AI assistant, e vou pedir para ele responder da melhor forma possível, né? Ok. Aí aqui eu vou colocar que a resposta vai ser eu chamar um modelo que eu defini lá em cima. Eu vou chamar esse modelo com esse prompt do sistema, system prompt, mais a mensagem do estado, né? Então vai ser eu estou simplesmente colocando na mensagem que eu vou perguntar para o LLM essa breve introdução. E por fim eu tenho que retornar também o novo estado para depois ser compartilhado com todo o grafo, né? Então eu vou colocar aqui messages e aqui eu tenho a response. Então aqui eu vou retornar o estado para outras etapas do grafo, né? Outros nós. Agora eu vou criar uma função que a gente vai precisar usar ela porque a gente vai adicionar uma aresta condicional nesse grafo. Então essa função não vai ser uma função do nó, vai ser uma função de aresta. Então eu vou dar o nome dela de should_continue, que ela só vai definir, ela vai ser usada para definir qual é o próximo nó que a gente vai tomar. Então ele vai receber o agent state e ele não vai retornar o agent state, ele vai retornar uma string. Como ele é uma função de que não vai ser usada no nó, ele não precisa retornar o estado, ele só precisa retornar a decisão que foi tomada, né? Por isso que ele não retorna o agent state aqui. Então eu vou definir aqui uma variável chamada last message, que vai ser a última mensagem do estado. Então ela vai ser das mensagens do state a última mensagem, né? Esse -1 para ser a última. E como esse grafo só tem uma mensagem, a última vai ser a mesma coisa que a primeira e a única, né? Só que seguindo aqui boas práticas para caso tenha mais de uma mensagem, coloquei aqui como se fosse a última. Agora eu vou criar condicional para decidir qual nó ele vai querer ir depois dessa aresta condicional. Então, eu vou botar aqui uma condicional que se a última mensagem, se o modelo vê que a última mensagem não precisa de chamar a ferramenta, ele vai retornar uma string chamada end. Eu já vou explicar aqui que mais para frente vai ficar claro porque que essa string vai fazer. Se caso contrário, né, ele vê que precisa chamar a ferramenta, ele vai chamar uma string chamada continue. Que também ambas as strings vão ficar um pouquinho mais claras quando a gente for montar o grafo. Que é agora que a gente vai começar a montar o grafo, né? Então, eu vou começar criando uma instância do grafo, que ela se chama state graph, porque é um grafo de estados, que cada nó compartilha um estado. E ele vai ter como parâmetro o nosso agent state que a gente definiu lá em cima, que vai conter nossas mensagens. E agora a gente vai começar a adicionar os nós e as arestas para o grafo. Então, eu vou começar com a primeira aresta, com o primeiro nó, com a função addNode. Então, a gente adicionou esse nó aqui. E aqui eu posso nomear da forma que eu quiser o nó. Eu só preciso ter constância em sempre usar o mesmo nome, né? Então, eu vou botar o nó que recebe a pergunta, né? Receives question node. E agora eu tenho que atrelar o nome à função que esse nó vai executar. Então, a função que eu quero é a função que eu defini aqui em cima, né? Que é essa model call. Então, eu quero pegar essa model call aqui, executar ela sempre que esse nó for chamado. Agora, eu quero definir o segundo nó, que é o nó de ferramentas, né? Que é uma classe chamada toolNode. Então, eu vou definir aqui toolNode, que é essa classe aqui, toolNode, e ela vai receber as ferramentas que a gente criou lá em cima. Então, tools igual a tools. E essa tools aqui é essa lista que a gente definiu aqui em cima com todas as nossas funções de aritmética.
E aí agora eu tenho que adicionar esse nó de ferramenta ao nosso grafo, finalmente. Então, é o graph.addNodes também. Eu vou dar o nome também dele, que é um nome arbitrário, que só precisa ter constância no grafo todo. Vou dar o nome de tools. E ele vai ser esse tool node aqui, essa classe aqui de tool node com as ferramentas que a gente precisa. Agora eu preciso adicionar o início do grafo. Então, o LangGraph ainda não sabe onde ele começar. Então, eu coloco aqui set entry point e coloco que o entry point é esse nó aqui que eu nomeei. Então, tem que usar o mesmo nome aqui em cima para esse entry point. Beleza? Agora a gente precisa adicionar a aresta condicional. Então, aqui que a gente vai usar a função condicional que a gente criou aqui em cima, chamada should_continue. Então, o método que a gente vai usar é graph.addConditionalEdges. E o que ele vai receber? Ele vai receber, primeiro, o nó que essas arestas condicionais vão sair. Então, nesse caso, eu quero que ele saia dessa pergunta. Depois, ele vai receber um método, que o método vai ser qual forma de decisão ele vai tomar para ir para o próximo nó. Então, nesse caso, é o should_continue, que se ele vê que que não precisa chamar a ferramenta, ele termina. Caso contrário, ele continua. E aqui eu preciso definir um dicionário que vai dizer, dado essa resposta terminar ou continuar, para onde que ele vai. Então, aqui eu vou colocar continue. Se for continue, eu quero que ele vá para o nó de tools. Então, que é esse nó aqui que a gente definiu aqui em cima. Se for end, eu quero que ele vá... É uma variável fixa chamada end. Então, ele vai simplesmente terminar o grafo, né? Caso seja end. Agora, a gente tem tanto a pergunta, a gente tem o nó condicional, que vai chamar a ferramenta ou terminar, só que dá para chamar mais de uma ferramenta na mesma pergunta. Então, a gente precisa de uma aresta que volta de ferramentas para o nó de perguntas. Então, a gente vai adicionar mais uma aresta aqui, graph edge. Nesse caso, não é condicional, então é só adicionar uma aresta. A gente só precisa colocar da onde ela vem, que é o tools, né, que é nosso nó aqui de ferramentas, e ela volta para receives question, né, que é para esse nó aqui, né, que é o nó que recebe a pergunta. Então ele vai aqui receber a pergunta. Agora a gente precisa só compilar esse grafo, que já está pronto em todos os nossos nós e arestas. Então a gente vem aqui, bota numa variável chamada app, né? Bota graph.compile. E aqui está pronto o nosso grafo. Aí agora eu vou só colar aqui uma forma da gente printar de forma bonita na tela, mas isso aqui nem vou entrar muito detalhe, mas ele vai pegar as mensagens e vai printar de forma bonita na nossa tela, né? E aqui o modo de stream é justamente o modo de stream que o Gabriel falou, que é o modo values. Ele vai printar todas as mensagens na tela. Então o que eu vou pedir aqui para o LLM? Eu vou pedir para ele adicionar 40 mais 12, depois multiplicar o resultado por 6 e contar uma piada. Vou colocar aqui uma piada rara para ver se é uma piada diferente. Então, o que é necessário aqui? Ele precisa chamar a ferramenta 2 vezes. Então, ele precisa chamar a ferramenta para somar, depois para multiplicar. Então, ele vai iterar 2 vezes pelo loop, depois ele vai ver que não precisa mais chamar a ferramenta e vai contar a piada, né? E vai ele mesmo continuar o chat. Então, aqui já estou rodando. A gente pode ver que o resultado, primeiro, ele somou aqui, usou a função de soma, somou o resultado, depois multiplicou e contou uma piada. Tá, porque aqui falou que o homem, o invisível, deixou o trabalho porque ele não se via fazendo ele. Enfim, é uma piada aqui do LLM. E com isso a gente finaliza esse exemplo básico. A ideia mesmo era deixar claro quais são as fontes principais, né, os blocos de construção. E agora a gente vai continuar com mais alguns exemplos mais concretos, né?
Então, passando aqui. Boa. Valeu, Antônio. Então, essa parte segunda aqui, na segunda parte aqui dessa parte prática, a gente vai focar em criar dois agentezinhos, né? E eles podem fazer coisas que ajudam mais no dia a dia, né? Então a gente pegou dois exemplos que são bem interessantes aí, que a gente pensa que quem sentir um pouco mais de interesse, né? Pode trabalhar em cima, evoluir ou até talvez customizar para poder fazer uma coisa particular sua, né? Então, o primeiro agente é um agente de pesquisa, né? E basicamente a gente que ele vai facilitar para a gente todo o processo de aprender um tópico novo. Então, você quer aprender um tópico novo, ele vai criar um grupo de especialistas para você, ele vai fazer pesquisas na internet e ele vai gerar esse resultado sumarizado para você, né? Com os links, com as referências. E o segundo é um assistente para to-do list, né? Então, é basicamente uma lista de afazeres, toda em linguagem natural, né? Que a gente consegue interagir, né? Passando rapidinho antes de eu compartilhar a tela, eu vou mostrar rapidinho as arquiteturas deles, mas eu vou explicar o código também com bastante calma. A ideia do assistente de pesquisa é a seguinte: você vai definir seus pesquisadores e vai fazer uma pergunta para eles. No momento que você fizer a pergunta, a gente vai paralelizar duas buscas, uma na web geral, usando uma ferramenta chamada Tavily, e uma na Wikipédia, usando o conector oficial deles. Essas duas respostas vão gerar uma resposta geral para a pergunta, e essa aresta condicional ela serve para rodar até a gente definir um número de vezes específico que a gente quer que esse processo rode, com a maneira de refinar a resposta que os agentes vão estar dando para a gente. Então a ideia é, se, por exemplo, eu quero que rode 2 vezes, ele vai pegar a resposta, né, dessa primeira iteração, e ele vai iterar numa segunda é, é, rodada, digamos assim, né, com essa resposta, né, em conjunto com a pergunta, para poder melhorar a query que ele vai fazer tanto na web quanto na Wikipedia, né? E aí isso roda tantas vezes, né? Até uma pergunta que pode surgir, né? Poxa, então por que não botar 1 milhão de vezes, né? Mas, eventualmente, conforme você vai adicionando contexto semântico na coisa, né? A sua query não vai gerar mais nenhum tipo de resultado único que vai ajudar semanticamente você a fazer a busca, né? Então, existe um sweet spot ali, eu imagino, para cada tipo de pergunta que você vai fazer, dependendo da complexidade. Talvez coisas mais complexas venham a requerer que você faça um número de iterações maiores, enquanto talvez coisas mais simples requeram um número de iterações menores. A gente vai estar trabalhando com 2 iterações aqui no grafo, né? E depois que ele rodar essas 2 vezes, ele vai salvar essa entrevista, né? Com esse agente e vai escrever, né, o resumo para a gente. Então, essa é a ideia desse primeiro agente. E só para poder apresentar o segundo também, antes de eu compartilhar a tela aqui, o segundo, ele já tem uma característica a mais de ficar rodando sempre, né? Você vai conversar com ele, igual a gente conversa com o chat GPT, e a gente vai basicamente pedir para ele, a gente vai dar um perfil para ele, né? A gente vai se apresentar, falar nosso nome, dizer onde a gente mora e tal, e ele vai guardar essas informações sobre a gente, e depois a gente vai ficar passando as informações para ele. Então, cara, eu tenho uma aula às 10, então ele vai lá e vai salvar que a gente tem uma aula às 10. E às vezes essa instrução não é o suficiente, então a gente pode pedir para ele, toda vez que eu te passar uma instrução, me pergunte qual é a localidade, que eu posso dizer que é, por exemplo, minha aula na PUC, ou minha aula remota. E aí eu tenho que te informar isso, né? Então é um agente conversacional para ajudar a gente a preparar uma lista de afazeres, né? Então eu vou compartilhar a tela aqui e tá dizendo aqui que eu não posso. Obrigado, Antônio. Deixa eu compartilhar aqui. E vocês dizem se vocês estão vendo, por favor. Tô vendo. Eu vou esticar um pouquinho aqui só para ficar bom. Uma das coisas que eu acho que é interessante escrevendo um pouco de LangGraph, né, escrevendo um pouco da infraestrutura do LangGraph, é que ele é muito declarativo, né, ele é muito funcional, ele não é muito orientado a objeto, pelo menos eu senti, né, e eu que trabalho como programador, eu sinto muita falta disso, eu sinto que o código dele é um pouco mais bagunçado do que poderia ser justamente por essa característica de desenvolver protótipo, né, ele tem essa característica de prototipar as coisas de uma maneira muito simples, né. Então, a ideia aqui, né, eu estou usando o meu VS Code com um ambiente notebook, né, e, bom, o exemplo ele é bem maiorzinho do que o Antônio fez, então não daria para eu codar, senão a gente ficaria aqui até amanhã, mas a ideia é passar um pouquinho por todos os conceitos, né, então aqui o que a gente está fazendo inicialmente aqui é só carregar a nossa chave de API da OpenAI, né, que eu acabei comprando os créditos antes de me tocar que o Google dava uns de graça, então faz parte aí, a gente erra na vida. E aqui a gente está importando o próprio LangChain para a gente poder fazer a conexão com o modelo, né? A gente está trabalhando aqui com o GPT-4o. E aí, qual é a ideia
desse primeiro assistente de pesquisa, né? A gente está criando aqui um analista, né? Então isso aqui é a nossa interface para a gente poder criar um objeto, né? Do tipo analista, onde ele tem uma filiação, né? Ele tem um nome, ele tem um cargo, ele tem uma descrição, e ele tem esse método aqui para poder printar bonitinho a persona dele, né? Ele tem a gente tem essa classe de perspectivas, que nada mais é do que uma lista de analistas, né? Que guarda para a gente todas as perspectivas que a gente está tendo na nossa busca, e essa parte aqui, que é o estado do nosso grafo, né? Então ele tem um tópico, o número de analistas que a gente quer avaliar, o nosso feedback humano, né? Conectando aquilo que o Gabriel falou lá atrás, né? No exemplo do banco, que a gente às vezes precisa de garantir alguma coisa, né? Então a gente vai perguntar, isso aqui tá bom para você? É exatamente o que você quer? E você responde aprovo, não aprovo, né? É, e por fim a lista de analistas, né? Então aqui a gente tem basicamente um prompt, né? Passando uma lista de instruções para ele. Então você tem a tarefa de criar um conjunto de analistas de AI, né? Passando as seguintes instruções, né? Então aqui a gente passa o tópico, o nosso feedback humano, que no começo é zerado, né? None, e ele vai escolher 3 analistas, que é o que a gente tem trabalhado. Eu acho que isso daqui talvez seja spoiler, mas a gente vai trabalhar com 3 analistas, né? A gente vai criar as funções, né? Que nem o Antônio criou, que vão representar os nossos nós, e todas essas funções recebem o nosso estado. E aí a gente vai criar o nosso grafo, né? No mesmo processo. Cria o state graph, passa o estado completo, adiciona os nós e as arestas condicionais também, se for o caso, e a gente chega nesse grafo aqui pequenininho, né? Qual é a ideia? A gente vai fazer a requisição, a gente vai passar pelo nó de feedback humano, a gente tem aqui o interrupt before, né? Então, antes desse nó rodar, a gente vai parar o grafo e esperar o humano dar a garantia dele, né? E vai retornar aqui os analistas. A gente pode ficar rodando isso daqui até a gente estar satisfeito e seguir para o final desse grafo. Então, a ideia aqui, né, é justamente isso, né? A gente está pegando 3 analistas e está perguntando o seguinte tópico: os benefícios de adotar LangGraph como um framework agêntico, né? Então, eu vou rodar tudo aqui para cima rapidinho e vou rodar isso daqui. E aí, geralmente, leva alguns segundos para a gente poder ter isso daqui, né? Até porque ele está fazendo um request lá na API da OpenAI, né? E ele cria aqui os nossas 3 personas que ele está dizendo que são os nossos analistas de avaliação que a gente vai usar para fazer a pesquisa, né? Então ele criou aqui a doutora Emily Carter, ele criou o Sr. Raj Patel, criou a Sarah Nguyen, e aí a ideia, né, é que ele traz aqui, né, afiliações, o trabalho de cada uma delas e por aí vai, né? Uma coisa interessante, né, que eu estava até mostrando pro pessoal ontem na nossa reunião antes da prática, né, eu resolvi trocar isso daqui, né, e eu resolvi procurar uma coisa mais parecida com o que a gente está vivendo, né? Então, quais são os benefícios de fazer um mestrado em ciência da computação na PUC-Rio, né? O que será que são as personas criadas pelo grafo quando a gente pergunta uma coisa assim, né? Então a gente vai aqui, vamos dar uma olhada, né? Ele repete os 3 primeiros, né? Porque já estavam no estado, mas ele vai criar 3 novos aqui pra gente. Então, ele criou, né? A Ana Silva, o Carlos Mendes e a Mariana Costa, né? Isso é uma coisa extremamente interessante, porque a minha pergunta continuou em inglês, sabe? Mas ele conseguiu contextualizar só pelo fato da gente estar na PUC-Rio, que provavelmente são pessoas que moram no Rio, têm nomes parecidos enfim, pessoas que moram no Brasil. Então, Ana Silva, Carlos Mendes e Mariana Costa, né? Então a gente tem aqui, né? A própria Ana, ela é aqui da PUC, né? Ela é conselheira acadêmica, né? E a Mariana trabalha aqui na rede de alunos, né? E a gente pode escolher quais desses agentes aqui, né, a gente quer, né? Se você for procurar aqui no gráfico, né, qual é o nosso próximo estado, ele vai te falar que o próximo estado que ele está esperando para rodar é o estado de Human Feedback. Ele está aguardando a gente dizer alguma coisa para eles, né? Então a gente pode alterar o estado, né, entregando aqui um dicionário com esse Human Analyst Feedback. E aí eu vou pedir para ele adicionar alguém de uma startup, só para poder dar um contexto. Por que as startups querem alunos da PUC-Rio, né? Será que elas querem? Será que não? Vamos perguntar aqui para ele. Então, a gente faz essa pergunta aqui, né? E ele vai iterar, né, de novo, né? Que ele pegou os 3 últimos, né? E ele vai printar, né? Aqui. E ele vai trocar, né? Ele trocou, ele manteve os nomes, né? Mas ele trocou aqui os cargos, né? Então, o Carlos, que era Industrial Liaison, não sei pronunciar essa palavra, galera, vocês vão pedir, peço desculpas. Mas o Carlos agora ele é empreendedor, né? E ele é CEO da Inovatec. E a Mariana Costa trabalha na Globo.com. Então ele criou essas personas para a gente poder perguntar para elas as coisas, né? Porque são pessoas que ele considera que são pessoas capazes, né? Então vamos supor que a gente está satisfeito com a Ana da PUC, o Carlos da Inovatec e a Mariana da Globo, né? Então a gente pode aqui mandar
further feedback, né? A gente não vai ter mais feedback nenhum, a gente vai dizer que isso é none, então a gente vai responder isso para ele. E basicamente o que vai acontecer quando a gente perguntar aqui pro grafo qual é o próximo estado, ele não tem. Por quê? Porque ele bateu no final do grafo, né? E aí a gente pode aqui printar de fato os nossos analistas, que são a Ana, o Carlos da Inovatec e a Mariana do Globo.com, né? Essa aqui é a primeira parte, né? Então a gente criou os nossos analistas, agora a gente vai colocar eles para pesquisar pra gente, né? Então a gente vai criar aqui mais duas classes para a gente poder definir estado dentro do LangGraph, né? E eu acho que isso aqui cresce quase que exponencialmente quando você começa a trabalhar com grafos grandes o suficiente. E é uma coisa que precisa de muita documentação, né? O Antônio comentou sobre docstrings, né? É a galera que vai falar de PyDent, que muito provavelmente vai comentar também sobre field, sobre talvez outras questões de tipagem é, é, estática, né? Para poder garantir que a gente está de fato passando um inteiro aqui, de fato passando um tipo analyst para os analistas e por aí vai, né? Mas a gente vai criar esse estado de entrevista, onde a gente vai ter um número máximo de rodadas que a gente vai ter na entrevista, o contexto, os analistas que a gente acabou de criar, né? O próprio transcrição da entrevista e as sessões aqui e tudo mais, né? E aqui, essa classe de queries só para poder ajudar a gente a fazer as queries na Wikipedia e na web através do Tavily, né? Então, a gente vai rodar aqui esses caras aqui para a gente poder ter eles. E, de novo, a gente vai fazer um prompt super específico, explicando que a gente vai entrevistar, perdão, um expert para poder aprender sobre um tópico específico. Lembrando, o nosso tópico é os benefícios, né, de fazer mestrado na PUC, para todo mundo que está aqui e está querendo descobrir, né? Então a gente vai descobrir agora junto com os agentes aqui. É, a gente está passando aqui, né? Que o objetivo dele é pegar insights específicos e interessantes, então tem toda essa descrição aqui. Os objetivos a gente passa para dentro aqui como um parâmetro, e a gente tem aqui o nó de gerar a pergunta, né? Aqui eu estou carregando a minha chave do Tevely, que é uma ferramenta que tem que permite que a gente faça essa busca na web. Usar ela é relativamente tranquilo. Eu basicamente fui lá, criei uma conta, graças a Deus é de graça. Então a gente conseguiu usar ali um número de tokens, um número de perguntas mensais bem interessante, né? Então eu vou rodar aqui, vou instanciar o meu Tevely para poder retornar sempre 3 resultados. Senão isso aqui pode, enfim, explodir também, né? E aqui de novo, né, montando aqui instruções de busca e tanto no nó de busca na web quanto de Wikipedia, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um request para LLM, vou estruturar essa saída como uma search query e depois eu vou invocar o grafo, né, passando isso daqui para poder montar os meus documentos de busca do Tavily e da Wikipedia, né? Aqui na Wikipedia eu também travei o número de documentos para ele não retornar um número absurdo, né? Lembrando que sempre que você aumenta espacialmente o tamanho do universo que você está procurando, isso pode trazer problemas, né? Nem sempre maior número de documentos vai te ajudar com a melhor resposta, né? Isso é até um pouco do conceito de RAG e tudo mais, né? Então aqui, bom, o processo dele é bem maiorzinho, né? A gente vai dar uma abstraída nesse processo aqui e a gente vai voltar para aquela figura que estava no slide, né? Agora feita aqui em Mermaid, né? Então a ideia é ficar rodando esse loop principal e responder a questão, né? A gente vai rodar 3 vezes esse loop, ou 2 vezes, eu não lembro agora. Salvar a entrevista, escrever uma resposta, né? Então aqui, dentro dos nossos analistas, né? A gente tem aqui a Ana Silva, o Carlos Mendes e a Mariana. A gente vai escolher aqui para a Ana. A gente vai escolher a Ana, então escolhemos aqui a Ana como analista e a gente vai perguntar, você estava escrevendo um artigo sobre o tópico, né? Os benefícios de fazer mestrado na PUC-Rio? E, bom, vocês podem ver que aqui demorou 1 minuto e 17 segundos para poder rodar. Eu não vou rerodar, tá, pessoal? Eu posso rodar depois que eu mostrar e depois eu volto aqui para vocês acreditarem em mim que isso aqui tá funcionando. Mas é uma coisa interessante, né? Aqui tá o resultado da pesquisa da Ana, né? Então, desbloqueando sucesso, os benefícios de um mestrado em ciência da computação na PUC-Rio. E aqui tem todo o processo, né? Então, PUC-Rio foi constantemente reconhecida como uma instituição top tier, programa de ciência da computação top 1 no Brasil, garantido pela Times Higher Education. Tem todo o processo a gente pediu, né, ali no prompt, eu posso voltar um pouquinho para mostrar, acho que eu passei rápido demais, mas a gente coloca aqui, né, para ele usar a seção de sources, né, então a gente faz todo um prompt aqui, né, para que na parte de escrita seja feita por um expert, né, um escritor técnico expert. E aí a tarefa, né, é criar o report, e a gente passa aqui nas instruções do report para ele utilizar também as fontes, né? Então, colocar aqui os documentos, combinar as sources, a gente passa exemplos para eles, né? Aquele conceito de few shot, né? Alguns exemplos são ótimos para a LLM poder aprender como trabalhar com isso.
E aí, de fato, a gente tem aqui uma pesquisa super bonitinha, né? Meio curta, a gente pode talvez customizar, né? Lá a gente pede para ser algo sumarizado, mas a gente pode pedir para ser algo enorme, né? Isso aqui é muito parecido, não sei se vocês já utilizaram com o Deep Research, óbvio, muito reduzido, né, em escala. O Deep Research é uma ferramenta sensacional, mas é interessante, né? Porque olha que doideira, a gente bateu aqui num post do Kalinowski, tá ligado? E é uma coisa muito absurda, assim, como isso aqui é capaz de fazer as coisas. Então a gente tem aqui dois da PUC-Rio e tem esse Arc Los Rios aqui. Eu não conheço esse link, mas a gente teve dois links da PUC e a gente bateu num post do Kalinowski lá no LinkedIn falando do Times Higher Education, né? Então você pode trocar os seus. Você pode ficar brincando com isso daqui da forma que você quiser, né? Mudando o tópico, mudando o número de analistas, mudando quantos analistas você quer que respondam a sua pergunta. Isso aqui é uma coisa que pode ajudar até no dia a dia, né? Óbvio que do jeito que está aqui, dentro de um notebook, completamente fora de um código produtivo, é muito distante de um produto, mas é uma ideia muito parecida com o que a gente usa aí, né? Mostrando que com relativamente pouco código LangGraph, a gente consegue criar uma ferramenta que mímica uma coisa muito mais poderosa, né? Que é, por exemplo, o Deep Research do ChatGPT. Pedindo mais um tempinho da turma para poder apresentar o segundo agente, né? Eu sei que é meio maçante, mas a ideia desse aqui, né, só para vocês poderem relembrar, é o agente de to-do list, né? Como é que se traduz em português? Lista de tarefas? Talvez lista de tarefas. Um agente de lista de tarefas, e aí a gente vai montar ele de novo, né? Novamente, a gente vai, mesma base, né? E aqui eu estou usando uma outra ferramenta, uma outra ferramenta chamada Trust Call. Esse Trust Call aqui, ele é uma ferramenta que ele me ajuda a inspecionar com calma tudo que meu agente está fazendo quando ele chama as ferramentas internas dele. Então, por exemplo, eu poderia ter usado o Trust Call no exemplo do Antônio para poder ter uma lista detalhada da ordem do que ele chamou, aquela soma, aquela multiplicação e tudo mais. É óbvio que para um exemplo autocontido daquele tamanho não é algo que a gente precisa, mas para um exemplo maiorzinho como esse aqui, que a ideia é você ficar conversando ad eterno, assim, com a ferramenta, você vai ter, de fato, uma utilidade maior, né? Então aqui a gente está criando, né, duas classezinhas, de novo, para a gente poder trabalhar com o processo. A primeira é a classe de memória, que, de fato, tem o conteúdo da memória, e aí aqui tem um exemplo, né, o usuário quer aprender francês, e aí vem até um fan topic, né, eu fiz, tipo, 3 anos de francês, hoje eu não lembro nada além de, sei lá, bonjour, ça va bien, oui, e é esse tipo de coisa. A coleção de memórias, né, que é uma lista dessas memórias, então a gente vai adicionando essas memórias sobre o usuário. Então a gente vai rodar aqui, né? E, bom, de novo, a gente vai trabalhar aqui com o modelo 4O da OpenAI, né? E vamos instanciar aqui o extrator do Trust Call só para a gente poder ver as coisas sendo chamadas em tempo real, né? Então aqui eu vou começar com um exemplo um pouco mais simples, né? Só para a gente poder motivar a ideia. E depois eu vou para o agente de fato, né? Então aqui, basicamente a ideia, eu estou pedindo para ele extrair memórias dessa conversa aqui, né? Então você vê que eu estou passando aqui um prompt bem geral. A gente tem o tipo ali em cima e o Trust Call ele vai ser responsável de chamar, né, a ferramenta de gerar memória que ele mesmo vai criar para a gente poder trabalhar com isso, né? Então aqui eu basicamente passei uma conversa, né? A primeira conversa é me apresentando. Oi, eu sou o Gabriel. A IA teoricamente responde, né? Que a gente botou uma mensagem, né? Que é prazer te conhecer. E aqui eu estou avisando que hoje eu vou apresentar um trabalho sobre o LangGraph no meu curso de mestrado. Então, rodei aqui, né? Dentro do Trust Call, executei a conversa, e aí ele vai me responder: Gabriel está apresentando um trabalho sobre o LangGraph no seu curso de mestrado, né? Aqui está bem curto, então não tem como extrair muita coisa, e de fato você vê que aqui está em primeira pessoa, foi algo que eu escrevi, e aqui ele já entendeu, né? Já colocou ali se referenciando a mim, né? Não sendo de fato um copia e cola disso daqui, então ele extraiu isso daqui, né? A gente pode olhar de fato aqui o conteúdo, né? Fora desse processo aqui da AI Message, e aqui a gente tem de fato a chamada para essa ferramenta, né? A gente pode aumentar essa conversa, né? Então, eu tô falando aqui que a IA respondeu: legal, quantas pessoas tem no seu grupo? Eu falei: somos 6, contando comigo. E além disso, o que você vai fazer o resto do dia? Vou terminar um pouco de trabalho que eu tenho que fazer hoje e vou ler um bom livro. Então, beleza. A gente vai rodar aqui, vai extrair o processo, mesmo processo de sempre, e vai executar, né? Então, aqui a gente tem as duas chamadas, né? Você vê que ele chamou primeiro memória, depois chamou memória de novo. A primeira foi. é, Aqui eu acho que eu cliquei 2 vezes em alguma coisa e chamou 2 vezes a memória, mas a ideia era mostrar só essa parte aqui, que ele atualizou a parte de gerar apresentar o trabalho de LangGraph hoje no mestrado, e depois falou aqui, né? Ele pretende
fazer um trabalho e ler um bom livro, né? Aí, como eu rodei 2 vezes, né, ele até mudou aqui a sentença, né? Entendeu de forma errada, entendeu de novo, né, de outro contexto, né? Então, o usuário planeja terminar um trabalho, ler um livro, depois de apresentar um trabalho sobre LangGraph, né? Então, a gente tem tudo aqui e a gente pode ver todas as ferramentas que a gente foi, de fato, chamando em ordem, né? E aí a gente chega nessa ideia de criar esse agente, né? Então, a gente vai basicamente criar aqui esse processo de update de memória e a gente vai criar esse agente que faz a nossa lista de tarefas. Então, novamente, eu vou resetar aqui minha chave de API e aqui eu vou criar um perfil para mim, onde vai ter meu nome, onde eu moro, meu trabalho, algumas conexões, tudo mais, interesses, e aqui uma classe para o meu to-do. Então, meu to-do ele tem um título, né, uma task, um tempo para completar, um deadline, umas soluções que ele pode. Bom, ele vai criar aqui uma lista de soluções possíveis, né, para esse problema, para a gente poder navegar, e aqui um status, né? Então, se não comecei, se está em progress, se está em done, se está em archived. Então, a gente pode ter todas esses status, né, para nossas tarefas, né? Então, entrando aqui no prompt, né? Você é um chatbot que ajuda a gente, né? Você é um companion para um usuário, né? Você ajuda o usuário, ajudando ele a manter controle da lista de to-do. Aqui, basicamente, você tem uma memória de longo prazo, né? Conectando ali com o que o Omar falou, né? Trazendo o perfil do usuário, trazendo a lista, e todo o perfil, toda a lista e todas as instruções, elas são guardadas no prompt, né? Aqui tem todas as instruções sobre como ele vai lidar com isso. E um pouco mais abaixo a gente tem os nós, né? E aí, de novo, eu vou pedir para abstrair. Eu posso compartilhar depois esses notebooks com a turma através tanto do meu GitHub quanto de um e-mail, tá? Para vocês poderem rodar. É, Então, eu vou regerar o grafo, né? Então, eu vou rodar tudo aqui para cima e vou rodar esse cara aqui, né? E ele vai gerar esse mermaid aqui. Então, vocês veem que ele é todo condicionado, né? A ficar indo e voltando dentro de cada uma dessas coisas. Ele raramente termina, né? Ele só termina de fato se você mandar ele terminar. Então, a ideia é que ele fique como uma ferramenta que você usa, né, na web. E aqui, de fato, eu vou criar, né, tanto a minha thread para memória curta, quanto o meu ID para memória longa. Então, aqui eu vou chegar e eu vou mandar a mensagem de entrada, né? Meu nome é Gabriel, eu moro no Rio de Janeiro com a minha esposa, eu estudo ciência da computação na PUC. Então, aqui, né, de novo, eu não vou rodar, porque aqui até demora pouco, mas eu tava com alguns bugzinhos nesse cara aqui que são meio complicados de, às vezes de rodar. No final, de novo, eu posso apertar um run all e a gente vê se a gente deu sorte. Mas a ideia é a seguinte: eu passo a minha mensagem, ele vai chamar o update da memória, né? Então ele vai ajustar meu perfil, ele vai entender que as informações que eu dei são informações de perfil e não que eu passei uma tarefa para ele aqui, e ele vai me responder: beleza, se tiver algo que você queira ajuda ou precise compartilhar e tudo mais, me avisa. E aí, de novo, né, no contexto aqui da aula, né, da apresentação de LangGraph, eu passei para ele, né, meu professor pediu para criar um curso de LangGraph para minha turma. Então, coloquei aqui, ele chama aqui, você vê que ele já identifica que não é mais um ajuste de perfil, é um ajuste de tarefa, e aí ele cria aqui a tarefa, né? Criar um curso de LangGraph, time to complete 180 horas, deadline ele não coloca, e ele coloca algumas soluções, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar guidelines de criação de curso para LangGraph, procurar materiais e resources, né? Montar a estrutura do curso e o conteúdo, implementar o curso na plataforma do LangGraph, né, que é o que a gente está fazendo aqui, o status não começado, né? Então ele criou isso daqui para gente e ele mandou uma mensagem, né, em linguagem natural para a gente poder não precisar ficar vendo tudo isso por baixo dos panos, né? Então adicionei a tarefa para criar um curso de LangGraph. Mas eu não estou muito feliz com isso, né? Porque sabe-se lá para quando é esse curso, né? Então eu passo uma instrução aqui para ele. Quando fizer criações ou atualizações nos itens, por favor, coloque deadlines aproximados. Então, você vê que, de novo, ele entende que é uma instrução, ele atualiza a instrução e ele diz: beleza, eu vou, a partir de agora, fazer desse jeito. E aqui a gente dá uma checada, né, que a instrução funcionou, e eu passo uma outra tarefa para ele. Então, eu falo que eu quero comprar roupas novas para o verão até o final dessa semana. E aqui já começa a ficar um pouco mais interessante, né, como é que essas coisas pensam. A tarefa, comprar roupas novas, né, time to complete aqui já ficou em minutos, né, 120 minutos. O deadline, ele reconheceu que hoje é dia 8, e ele reconheceu que o fim da semana, ali em sábado, né, o final do sábado é dia 11, então ele colocou aqui o deadline, né, 25/10, e colocou as possibilidades aqui, né, olhar lojas locais, ver loja online, fazer lista do que eu preciso, e etc.
De novo, ele responde sempre em linguagem natural. A gente está vendo isso daqui porque a gente está usando, né, o Trust Call para inspecionar exatamente o que está acontecendo no cérebro do agente por baixo, né? Então a gente olha o to-do, né? A gente vê aqui que a gente está olhando de novo as tarefas e olha que legal. Na tarefa de LangGraph, ele adicionou para mim o deadline. Só da instrução que eu passei para ele, de falando que eu não queria que as coisas não tivessem mais deadline, ele já foi capaz de ir lá e fazer o ajuste, né? E aí ele colocou aqui um deadline, óbvio, de chute, né? Aproximado, baseado no tempo que ele achou que deveria levar aqui e botou esse dia. Deixa eu pular esse aqui, que eu acho que eu deixei esse extra de teste. E aí, beleza, eu coloquei esse aqui. Eu preciso organizar o meu guarda-roupa hoje. Deve levar menos de 1 hora. E aí, isso aqui é uma coisa interessante, né? Em linguagem natural, eu trouxe um contexto um pouco mais aberto, né? De definição de prazo. Então, ele acaba chutando até aqui o fim do dia, né? Ele não tem esse contexto. Bota aqui 60 minutos, bota a tarefa, bota aqui as hipóteses dele. E, de novo, traz aqui a ideia, né? De organizar o guarda-roupa, né? Você pode pedir aqui para ele mostrar as tarefas para você. Então, se eu mandar só uma mensagem, show me my tasks, ele responde aqui, né? Criar o curso LangGraph, roupas para o verão, organizar o guarda-roupa. Aqui é uma parte um pouco mais interessante da questão de memória, um pouco mais técnico, mas se vocês viram lá atrás, eu criei um thread 1 e aqui eu mudei o thread para 2, né? Então, basicamente aqui eu estou criando uma nova instância do grafo de curto prazo, que é a instância 2, mas eu ainda estou mantendo o contexto do grafo com o meu user ID. Então ele está buscando todo o contexto do usuário Gabriel. E aí eu pergunto para ele, eu tenho 60 minutos, o que eu posso fazer? E aí, de novo, ele responde aqui, né? Você tem algumas tarefas que você pode fazer e pode encaixar dentro do seu time frame de 50 minutos, organizar o seu guarda-roupa. Essa tarefa dura 60 minutos, você pode organizar por temporada, doar ou descartar itens que você não usa e deixar as roupas bem organizadinhas. Você gostaria de começar com isso ou você quer ajuda com mais alguma coisa? E aí eu posso dizer, sim, eu quero começar, não, não posso começar. Todo esse processo de geração por linguagem natural é aceito por esse agentezinho aqui, né? Então, a ideia dele é justamente isso, né? De você conversar uma lista de tarefas de maneira natural de linguagem. Então, acho que isso fecha aqui essa sessão de demonstração um pouco mais completa. Eu acho que só para poder fechar, eu vou tentar rodar rodar tudo aqui só para a gente ver isso rodando em tempo real e torcer para não quebrar nada, né? Demo em tempo real sempre tem essas coisas, mas aqui ele está criando, você vê que ele vai criando as coisas, vai mostrando aqui os agentes rodando em tempo real. Então, definiu aqui que vai fazer update das instruções. Aqui está adicionando as roupas que eu quero comprar para o verão. De fato, colocou aqui o to-do. Fez o update lá no documento do meu LangGraph, né, também, por causa da instrução que eu tinha dado para ele. Comentou aqui sobre organização, me mostrou as tarefas que eu tenho para fazer com detalhe. E aqui no final, de novo, me trouxe a ideia de organizar o meu guarda-roupa com o tempo disponível que eu tenho. Então, sei que foi meio moroso, mas eu vou disponibilizar esses notebooks para vocês, pessoal. Se vocês quiserem dar uma olhada neles, né? Eu acho que são duas tarefinhas que estão bem alta aí, que a gente consegue até usar até usar no dia a dia, né? E tudo mais, né? Francisco até brincou ontem, né? Que a gente podia só tacar um front-end nisso daqui e vender um produto. Então, a gente já sai daqui com uma ideia de produto aí pra gente ficar milionário. Mas vamos terminar o mestrado primeiro, claramente, porque a gente viu os benefícios do outro agente, né? E eu acho que o que a gente tinha para mostrar é isso, né? Acho que tem um último slide lá para poder fechar, se você quiser deixar rodando aí na tela, Antônio, que é um slide de finalização e abertura para perguntas. Tá, beleza, deixa eu abrir aqui. Estão vendo minha tela? Ainda não. Não. Agora estão vendo? Uhum. Sim. Sim. Boa. Bota lá no último slide. Eu acho que o Antônio travou.
Não, não É. tava não. Não. Tô. Aparecia mesmo. Aqui tá na página 22. É. Uhum. Ah, agora foi. Uhum. Esse aqui? É esse aí. Só pra poder fechar bonitinho, né, com o GIF. Deu uma trabalho de fazer, a Gabi fez pra gente, ficou bonitinho. O designer agradece. Não, tem que apreciar o trabalho dos amigos. E eu acho que é isso, professor. Tá ótimo. Continua chovendo aqui na PUC, mas eu não dormi, viu? Prestei atenção. Muito bem, parabéns. Depois, se você quiser colocar no Landgraph, no GitHub, a gente põe o link lá naquela lista de apresentações junto com a gravação agora. Vou colocar lá, professor, e te mando o link. Tá ótimo.